Fala, rapaziada, aqui é o Tiagão. Estou fazendo uma visita aqui no canal da ONRPM Gospel para trocar uma ideia com vocês. Então vamos para esse bate-papo aí. Então no finalzinho de 2019 foi lançada a primeira música e o primeiro vídeo, que se chama O Sangue dos Mártires Não Foi em Vão. Aí veio a segunda, que é As Portas do Inferno Não Prevalecerão. E a terceira, que se chama El John, uma música que eu falo sobre Barnabé, um personagem bíblico, falo sobre Jonatas Edwards, um personagem pós-bíblico, e falo sobre John Wesley. E nas músicas passadas desse projeto, também falo sobre personagens bíblicos e pós-bíblicos, homens que fizeram a história da igreja, do cristianismo. Enfim, eu quero com certeza continuar esse projeto e a minha intenção é fazer pelo menos 10 episódios. Então a gente já fez 3 e para que esse ano de 2021 aí, quem sabe a gente faça mais uns 3 ou 4 e vamos dando sequência a esse trabalho. Eu quero que, sei lá, daqui uns 20, 30 anos, alguém possa compartilhar que aprender um pouquinho sobre a história da igreja através desse projeto. Claro que existem materiais muito mais profundos sobre o assunto, mas quem sabe trazer isso para a música, principalmente para um ritmo que alcança a juventude, possa ser pelo menos o pontapé inicial para as pessoas sentirem o desejo de conhecer mais sobre a história da igreja. Eu fiz esse projeto porque quanto mais eu fui conhecendo a história da igreja, mais eu tive orgulho de ser alguém que está dando continuidade para essa história. Então, o que eu quero passar nesse projeto é conheça, porque é só conhecendo a história espetacular desses homens que você vai ter orgulho de ser quem você é, ou seja, de ser a continuação daquilo que Cristo começou e confiou na mão desses homens e na sua mão. Eu me converti no ano de 2012, bem no início do ano, em janeiro, e foi no momento onde o meu grupo de rap, que eu tinha feito parte por anos, lutando para conseguir um lugar ao sol, digamos assim, estava no melhor momento. E naquele mês de janeiro, quando o nosso CD estava para ser lançado, e que eu senti essa necessidade de transformação, por conta de uma vida regrada a álcool, crime, um rap agressivo. E essa transformação eu percebi que só poderia vir de fora para dentro, porque eu já tinha tentado de todas as maneiras mudar e não consegui. E foi aí que minha esposa estava já num relacionamento aí com Cristo, foi me apresentando, até que nesse mês de janeiro eu cheguei em casa completamente destruído por dentro e chamei ela e disse que eu já não ia mais continuar no crime, não poderia mais cantar aquele tipo de rap agressivo, tinha que eliminar completamente a bebida da minha vida. E naquele mês de janeiro, tomando essa decisão, o Senhor me fortaleceu para que tudo aquilo que eu disse dentro da minha casa naquele dia pudesse se tornar realidade depois de um tempo. Porque não foi naquele dia que tudo aconteceu, mas aquele dia foi o início onde o Senhor começou a trabalhar na minha vida, de uma maneira profunda. Eu tive esse grupo de rap durante alguns anos, cantei sozinho, mas já fazia uns 15 anos que eu caminhava com o rap, e no melhor momento eu senti essa necessidade. Nosso grupo estava sendo reconhecido no país todo, e isso era um sonho para nós, principalmente porque sou do Paraná, do interior do Paraná, e ter alcançado o que a gente alcançou era muito mais difícil do que alguém, por exemplo, de um grande centro. Então, para nós era uma vitória, era algo assim espetacular. E quando você encontra esse, digamos assim, sucesso naquilo que você faz, acredito que é o sonho, o desejo de todo profissional, todo artista, todo mundo que inicia um projeto. E quando eu cheguei próximo, ou naquilo que eu sempre sonhei, já não fazia mais sentido para mim. Eu comecei a me perguntar se era interessante eu continuar cantando aquele tipo de música. Tinha música minha que eu cheguei a falar para arrancar a cabeça de polícia,
para a molecada assaltar, fazer, enfim, inúmeras coisas que eu já não acreditava mais, mas um dia eu acreditei, por pertencer ao crime, por achar até bonito essas paradas de crime. Glamorizava muito essas fitas na minha música. E nesse momento eu comecei a me questionar se era honesto eu continuar cantando isso para uma molecada que estava sendo influenciada por algumas coisas que eu cantava. Não que todas as minhas letras falavam sobre isso, mas uma grande maioria pegava um pouco pesado e até glamorizava, incentivava, fazia certa apologia ao crime. E a pergunta que eu mais me fiz foi: poxa vida, se eu não falo isso para minha filha, por que eu estou falando para o filho dos outros? Isso me pegou demais, foi muito forte, me senti até covarde nesse momento. E foi aí que as coisas começaram a não fazer tanto sentido para mim, para continuar a cantar aquilo que eu cantava, para continuar aquele projeto que agora estava começando a dar certo. Então a bebida também foi fazendo um estrago na minha vida, fiz muita coisa errada por conta da escravidão que eu tinha com o álcool, e o crime que me levou para a cadeia, fez minha família sofrer pra caramba. E quando eu pontuo aqui minha família sofrer, não é porque eu não sofri, mas eu fiz por onde, eu fui o semeador. Já minha família colheu um fruto que eu plantei. Então, se eu estava sofrendo, meu amigo, aí é um problema meu, porque eu fiz algo para colher isso. Já minha família estava sendo refém de uma situação que eu estava colocando eles. Então, cansado, né, cara, com essa vida de crime, cachaça, esse tipo de rap que eu já não me sentia mais honesto ao fazer, foi aí que o Senhor entrou na minha vida, através do instrumento, né, que foi a minha esposa, que me apresentou Jesus. E dali por diante, nessa caminhada, eu fui o conhecendo através da palavra, oração, relacionamento, comunhão com pessoas, e aquilo que eu achava impossível acontecer, que era uma transformação de vida, aconteceu de uma maneira natural, fazendo ser vivido na prática o versículo de João 15, onde o Senhor diz: eu sou a videira e vocês são ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muitos frutos. E permanecer nele é onde a gente consegue tirar da própria videira, ou seja, da própria árvore, aquilo que a gente não conseguiria por força. Porque o ramo não se esforça para dar o fruto, mas ele tem que estar conectado à videira, porque ele recebe e ele só compartilha aquilo que ele está recebendo. Então eu consegui viver essa transformação pela conexão com o Senhor e viver com Ele, dia após dia. E hoje é a mesma fita. Eu tenho que acordar e todo dia olhar no espelho e dizer que vai dar ruim para mim, porque eu tenho que morrer todo dia para que Ele viva, para que eu continue crendo, para que eu continue caminhando nesse caminho, para que eu continue vivendo conectado a essa videira que fez uma transformação na minha vida e eu quero que continue fazendo. Então hoje eu canto aquilo que eu vivo, mas acima de tudo busco sempre uma orientação do Senhor através da palavra, através da oração e consequentemente essa letra ela tem que estar alinhada com a vontade, com o desejo do Pai e alinhada com a palavra do Senhor, com as Escrituras. Então eu digo que ela continua sendo autoral, mas é como se eu fosse um instrumento e o autor maior é o Senhor. Claro que eu coloco pontos de vista, coloco pensamentos na minha música, mas até esses pontos de vista e esses pensamentos, eles não podem ser divergentes com aquilo que é a palavra, com aquilo que o Senhor diz. Na minha mente vem uma pessoa de pronto, até antes de estar gravando aqui eu pensei e comentei aqui, que é o Rodolfo Abrantes. Não acho inusitado, porque apesar de ser um ritmo diferente, o propósito é o mesmo, sabe, cara? E é um homem que eu admiro como pessoa, então vai além de algo musical, mas é alguém, é um trabalho que, se acontecesse, teria um propósito muito grande. E acredito que seria um privilégio. E quando eu digo do Rodolfo, cara, eu nunca tinha visto ele ao vivo, sabe? Depois da conversão. E ele me abençoou muito só de eu olhar para ele, num culto que eu fui, que ele estava ministrando, porque quando ele abriu a boca, é como se eu tivesse visto o milagre do Senhor, porque eu só tinha visto ele antes da conversão, pessoalmente, no show do Raimundos na época. E quando eu vi ele ali ministrando, logo que ele abriu a boca, nas primeiras palavras,
Foi como se eu tivesse presenciado na minha frente um milagre do Senhor. E aquilo me chamou a atenção, por quê? Porque às vezes a gente descarta o nosso testemunho, o quanto ele é impactante. Seja você aí um cara que influencia 5, 3, 10 pessoas ou que influencia milhões. E aquilo serviu também como um impulsionamento de Deus dizendo, ó, cara, é isso que as pessoas enxergam quando vê você, cara. Eles estão enxergando uma mudança de vida e essa mudança de vida glorifica o meu nome. E e isso foi muito louco. Através desse culto que eu vi ele, foi algo que eu senti assim logo de cara. Então, não acho que é inusitado só por serem 2 ritmos diferentes, mas acredito que seria algo útil para o reino do Senhor, né? Glorificaria o nome dele, assim como as nossas transformações já glorificaram o nome dele. Se eu pudesse falar com Jesus, quem falou que eu não posso? Quem falou que ele é seu? Quem falou que não é nosso? Ele veio pra quem? Pro doente ou pro são? Já que veio pra todos, é hora de abrir o meu coração. Se eu pudesse falar com Jesus. É um trabalho assim satisfatório. 2020 é um ano fora da curva, né? É um ano que você não pode tirar como base para nada, porque se o ano foi bom, isso não traz uma base para você analisar esse ano. E se o ano foi ruim, você também tem que tomar cuidado, porque foi um ano diferente. Estou dizendo isso porque foi um ano onde eu não viajei muito, e esse contato com as pessoas é muito bacana. Eu trabalho de maneira extremamente missional, eu não tenho remuneração quando se trata dessas viagens. Então ela não me atrapalhou em forma nenhuma financeiramente, mas foi um ano onde eu não tive esse relacionamento corpo a corpo com as pessoas. E meu trabalho ele é extremamente visceral, sabe, cara? Eu estou nas quebradas, cadeias, casas de recuperação, lugares assim onde as pessoas param para ouvir e eu sou relevante nesses locais. Então é onde eu consigo realmente atingir a rapaziada. E aí foi um ano onde a gente produziu mais, porque teve mais tempo, ficou mais tempo em casa. Então, foi um ano onde eu mais gravei música, mais gravei videoclipe. E a música, ela cumpriu esse papel. Enquanto eu não podia ir, a música foi. Eu digo que a música vai aonde eu não vou. O clipe vai aonde eu não posso ir. Nesse momento, por exemplo, que eu estou aqui falando, eu devo estar em algum lugar, através de um clipe, através de uma música. E tem muitos testemunhos, né, cara, de pessoas que são alcançadas. Umas são alcançadas lá no local, com a presença, com o abraço, com a aperto de mão, com uma ideia, com uma palavra. E outras pessoas são alcançadas pela música, pelo videoclipe, pela uma palavra que as redes sociais hoje disponibilizam essa oportunidade. Um testemunho aqui que eu acho interessante é quando eu fui para Palmas a primeira vez, no estado de Tocantins. Eu fui convidado para ir num ginásio de esporte, cantar para uma rapaziada lá. E de tarde o cara perguntou se eu não poderia ir em alguns lugares. E eu falei, eu posso ir, cara. Aí ele falou, a gente vai numa quebradinha ali, vai em outro lugar ali, vai em outro lugar aqui. Eu falei, não, estou aí à disposição para servir. E num desses lugares tinham 15, 16 pessoas, cara. E aí eu estou ali falando na frente de uma casa, com uma caixa de som, na frente da porta da casa. E de repente alguém filma esse momento e coloca na rede social. Inclusive não foi nas minhas redes sociais, né? Foi na rede social de um rapaz aí de Palmas, amigo meu, Bruno Mendes. E naquele momento que esse rapaz colocou esse vídeo, ele talvez não esperava que fosse acontecer o que aconteceu. Esse vídeo hoje ele passa de 30 milhões de visualizações. E por que eu estou usando isso? Porque eu tive disposto, cara, a falar com 15 pessoas. E por essa disposição, alguém filmou o vídeo e 30 milhões de pessoas foram alcançadas por esse vídeo. Eu digo que esse é o testemunho assim, que veio à minha mente agora por conta dessa pergunta, porque talvez você está aí e não está dando muito valor para as 300 pessoas que te seguem, para as 500 inscritos no seu canal do YouTube, acha que isso é pouco. Poxa vida, cara, 300 pessoas é gente pra caramba. 500 inscritos, se você olhar no aspecto que são 500 seres humanos, 500 pessoas, 500 corações, 500 almas, 500 emoções, é gente pra caramba. Então valorize, cara, faça
por essas pessoas como se fosse para a multidão que você quer alcançar, que com certeza, fazendo com carinho, empatia, amor, dedicação e a sua entrega total para essas pessoas, você vai alcançar mais pessoas. E não para a sua glória, não para a sua soberba, não para o seu orgulho, mas para que você possa fazer um papel. E qual é o papel? Acredito que o nosso papel aqui é fazer da vida de alguém melhor do que seria se a gente não existisse. E quanto mais pessoas a gente alcançar para fazer da vida dessas pessoas melhor do que seria se a gente não existisse, é muito melhor. Então, fica aqui uma ideia, uma reflexão. Faça com amor, cara, independente do número, que com certeza o seu propósito vai ser cumprido aqui. Fazer da vida de alguém melhor do que seria se você não existisse. A gente tem algumas notícias boas em relação à pandemia, ao Covid-19, que a gente possa ter aprendido também com isso e coloque em prática os aprendizados de 2020 nesse ano. Falando da minha vida, eu quero continuar servindo o reino de Deus. Esse vídeo eu estou gravando na igreja que eu congrego, cara. Então, toda vez que eu viajo, toda vez que eu vou servir para fora, eu estou apenas sendo uma extensão daquilo que eu já faço aqui. Poderia ser um servo muito melhor na igreja local. Acredito que deve dar um trabalho para o pastor, mas sempre estou procurando estar envolvido nos movimentos que a igreja tem feito. Qual é o movimento, Tiago? Discipulado, pequeno grupo, reuniões, então eu participo disso. E quando eu vou aí na sua cidade, quando eu vou em algum lugar, quando eu vou servir em algum local, eu sou só uma extensão daquilo que eu já sou aqui. Eu sei da seriedade que é cuidar de pessoas, cuidar de uma igreja, cuidar de projetos. Então, quando alguém me leva, eu entendo isso porque a gente vive isso aqui. Então, quero que 2021 eu continue servindo o Senhor, seja aí pelo Brasil afora, se a pandemia nos der uma trégua, se vier essa vacina que está para chegar aí, ou seja localmente e através da rede social te alcançando aí. Espero que seja um ano de práticas, onde a gente pratique tudo aquilo que a gente aprendeu nesse ano. Todo ano, aliás, tem que ser assim. Que 2022 seja um ano de praticar aquilo que a gente aprendeu em 2021. E que 2021 seja um ano melhor. E tem tudo para ser, porque afinal de contas, em 2021, eu vou saber mais do que eu sabia em 2020. Em 2021, eu vou estar mais experiente do que eu estava em 2020. Então, tem tudo para ser um ano diferente, mas no sentido de ser melhor do que foi em 2020. Aí, rapaziada, foi um prazer trocar ideia com vocês aqui. Eu fico com o convite para você já se inscrever aí no canal da ONRPM. Vai vir muita coisa bacana por aí. E se você tiver a fim de acompanhar mais sobre o meu trabalho, se inscreve também lá no meu canal, Tiagão, canal oficial. E vamos estar juntos aí nessa caminhada aí. Forte abraço e Deus é mais.